Existem momentos na vida em que a fé não some, mas ela é colocada à prova. Não porque Deus falhou, não porque a promessa era falsa, mas porque o tempo passou, os dias avançaram e aquilo que você pediu ainda não aconteceu. E é exatamente nesse espaço silencioso entre a oração e o cumprimento que nasce a tentação mais perigosa da vida espiritual: a dúvida em Deus. Você pode duvidar de muita coisa. Pode duvidar das pessoas, pode duvidar das circunstâncias, pode até duvidar de si mesmo. Mas existe uma linha que nunca deveria ser cruzada, porque no dia em que você cruza essa linha, algo dentro de você começa a se calar. A dúvida em Deus não chega gritando, ela chega sussurrando, questionando, pedindo explicações, exigindo lógica, pedindo provas, pedindo garantias. E quando você percebe, já não está mais descansando na promessa, está tentando explicá-la. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. Você não deixou de acreditar, mas começou a racionalizar demais. Você não abandonou a fé, mas começou a colocar condições. Você não parou de orar, mas já não espera com o mesmo brilho nos olhos. E essa palavra chega para você, não para te acusar, mas para te reposicionar. Porque existe uma diferença profunda entre esperar e duvidar. Esperar é confiar mesmo sem ver. Duvidar é exigir que Deus se encaixe na sua lógica para então crer. E Deus nunca se encaixa. Ele governa. Você está ouvindo a voz da esperança. E hoje a palavra nos leva a um encontro que revela algo poderoso sobre o coração humano e sobre a fidelidade absoluta de Deus. A Bíblia nos apresenta um homem que orou por anos, pediu algo legítimo, algo justo, algo alinhado com a vontade de Deus, mas que com o passar do tempo deixou de acreditar que aquilo ainda poderia acontecer. Ele não deixou de servir, não deixou de estar no templo, não deixou de cumprir suas funções, mas deixou de esperar. E existe um perigo enorme em continuar fazendo as coisas de Deus sem esperar mais nada de Deus. A Escritura relata que esse homem estava exercendo sua função quando algo extraordinário aconteceu. Um mensageiro do céu se manifestou e trouxe uma notícia que deveria gerar celebração imediata, mas que ao invés disso gerou questionamento. A mensagem era clara. A oração havia sido ouvida. Não uma oração recente, não algo pedido naquela semana, mas uma oração antiga, feita em um tempo em que o coração ainda acreditava plenamente. E aqui existe algo que você precisa entender hoje. Deus não perde nenhuma oração. O céu não tem falhas de memória. Nenhuma palavra que saiu da sua boca em lágrimas foi esquecida. Nenhum clamor feito no secreto foi ignorado. Nenhum pedido sincero se perdeu no caminho. O problema não estava em Deus, estava no coração daquele homem. Quando a resposta chegou, ele já não esperava mais. Quando o céu falou, ele já havia se conformado com a ausência. Quando o milagre foi anunciado, ele decidiu medir a promessa pela sua própria limitação. Ele olhou para si, olhou para o tempo, olhou para as circunstâncias e concluiu que não fazia mais sentido acreditar. E é exatamente assim que a dúvida se manifesta. Ela não nega Deus de forma direta, ela apenas tenta provar que Deus não pode mais agir naquele cenário. A resposta do céu foi firme, mas profundamente pedagógica. A promessa não foi cancelada. O milagre não foi retirado. O cumprimento não foi adiado. Mas algo aconteceu no processo. O silêncio caiu sobre quem duvidou. Porque quando a dúvida governa a boca, ela contamina o ambiente. Deus, em sua misericórdia, às vezes precisa nos calar para nos proteger de nós mesmos. Existem pessoas que não precisam de mais palavras, precisam de silêncio. Não para punição, mas para preservação. Porque enquanto o coração duvida, a boca pode matar a expectativa. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não vai permitir que a sua dúvida destrua aquilo que Ele prometeu. Se for necessário, Ele vai silenciar vozes ao redor. Se for necessário, Ele vai tirar pessoas do caminho. Se for necessário, Ele vai interromper conversas que só geram incredulidade. Não porque Ele é duro, mas porque Ele é fiel demais para deixar a promessa morrer por causa da dúvida humana. Enquanto aquele homem foi silenciado, algo estava acontecendo no invisível. A promessa estava se formando. O tempo estava sendo alinhado.
O plano estava avançando. E aqui está um princípio espiritual que muda tudo. O silêncio do homem nunca impede a fidelidade de Deus. Você pode estar confuso, cansado, em dúvida, mas Deus continua trabalhando. Ele não depende da sua clareza para cumprir o que prometeu. Ele depende da fidelidade dele mesmo. Pouco tempo depois, o céu se move novamente. O mesmo mensageiro aparece, mas agora em outro cenário, com outra pessoa, em outra estação. Não mais um homem experiente, acostumado com rituais, mas uma jovem simples, sem status, sem posição, sem currículo espiritual impressionante. E a mensagem agora é ainda mais absurda, ainda mais improvável, ainda mais impossível aos olhos humanos. Só que a resposta é completamente diferente. Não há exigência de prova, não há comparação com limitações pessoais, não há tentativa de encaixar Deus na lógica humana. Existe apenas rendição. Aqui está o contraste que define toda a mensagem de hoje. De um lado, alguém que orou, mas deixou de crer. Do outro, alguém que não pediu, mas escolheu confiar. Um duvidou da possibilidade. O outro se submeteu à vontade. Um olhou para o tempo e disse, não dá mais. O outro olhou para Deus e disse, cumpra-se. E isso nos ensina algo profundo. Deus não se move pela experiência. Ele se move pela rendição. Ele não procura quem sabe explicar. Ele procura quem sabe obedecer. Confiar em Deus não significa entender como vai acontecer. Confiar em Deus significa aceitar que vai acontecer porque Ele disse. Existe uma maturidade espiritual que não está em saber muito, mas em descansar muito. Quem descansa não duvida. Quem descansa, espera. Quem descansa não tenta controlar. E talvez hoje Deus esteja te convidando a voltar para esse lugar. Não o lugar da explicação, mas o lugar da entrega. Não o lugar da ansiedade, mas o lugar da confiança. Existe algo poderoso acontecendo quando você escolhe não duvidar. O céu começa a alinhar circunstâncias. Pessoas certas começam a se mover. Portas improváveis começam a se abrir. Não porque você forçou, mas porque você confiou. E isso não significa que o caminho será fácil, significa apenas que será seguro. Porque quem confia em Deus pode até passar por silêncio, mas nunca passa por abandono. Essa palavra é para você que sente que o tempo passou. Para você que acha que orou tarde demais. Para você que pensa que perdeu o momento. Para você que olha para si e diz, agora não dá mais. Deus não trabalha com o seu relógio. Ele trabalha com propósito. E quando Ele decide cumprir, não existe idade, não existe diagnóstico, não existe cenário, não existe limitação que impeça. O mesmo Deus que falou, continua velando para cumprir cada palavra. Talvez você precise tomar hoje uma decisão simples, mas profunda. Parar de duvidar. Não parar de questionar pessoas, não parar de analisar cenários, mas parar de colocar Deus no banco dos réus. Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu, Ele nunca esqueceu. E tudo aquilo que Ele prometeu no tempo certo vai se manifestar. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Existe algo que quase ninguém percebe quando lê essa história com pressa. O silêncio daquele homem não atrasou o milagre, apenas revelou o estado do coração. Deus não retirou a promessa porque houve dúvida, mas usou o processo para ensinar algo que serve para todos nós. O problema nunca foi a idade, nunca foi o tempo, nunca foi a limitação humana. O problema sempre foi onde a confiança estava ancorada. Quando a confiança está em Deus, o impossível não assusta. Quando a confiança está em nós, qualquer obstáculo vira sentença final. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você olha para a promessa e ela ainda é linda, ainda é desejada, ainda faz sentido no coração, mas a mente começou a dizer que não é mais possível. A mente começou a listar razões, números, estatísticas, experiências passadas, frustrações antigas, e sem perceber, você começou a viver como alguém que serve a Deus, mas já não espera mais nada dele. E isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas continuam na caminhada, continuam ouvindo a palavra, continuam participando, mas por dentro já desistiram de algo que um dia pediram com lágrimas. Mas aqui está a boa notícia. Deus não se esquece nem daquilo que você esqueceu. Ele não depende da sua memória para cumprir. Ele não depende da sua constância emocional para agir. Ele não depende do seu entusiasmo para permanecer fiel. Ele depende apenas da própria palavra.
E quando ele libera uma promessa, ela entra em um processo que não pode ser cancelado pela dúvida humana. Enquanto aquele homem estava em silêncio, algo estava crescendo. Enquanto ele não falava, o milagre se desenvolvia. Isso nos ensina que Deus trabalha mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não entende. O silêncio não é ausência, o atraso não é esquecimento, o processo não é rejeição. Tudo está sob controle, mesmo quando parece fora dele. E então chega o dia em que aquilo que foi anunciado se manifesta, o dia em que o impossível ganha forma, o dia em que aquilo que parecia absurdo se torna palpável. E quando isso acontece, algo poderoso se revela. A boca que foi silenciada é destravada, não para reclamar, não para questionar, não para explicar, mas para glorificar. Porque quando o milagre está diante dos olhos, toda dúvida perde a força, toda incredulidade cai por terra, todo argumento humano se dissolve. Talvez você precise entender isso hoje. Deus não quer apenas te entregar o que prometeu, Ele quer transformar a forma como você crê. Ele não quer apenas te dar o resultado, Ele quer curar o processo. Porque existem pessoas que recebem o milagre, mas continuam vivendo com medo de perder. Existem pessoas que recebem a resposta, mas continuam desconfiando do amanhã. E Deus quer mais do que resolver um problema pontual. Ele quer estabelecer uma confiança permanente. E aqui entra um ponto crucial dessa mensagem. Existe uma diferença entre quem duvida de Deus e quem se sente incapaz diante do chamado. A dúvida questiona o caráter de Deus. A humildade reconhece a própria limitação, mas se submete à vontade divina. Uma pergunta pode nascer da incredulidade, outra pode nascer da rendição. E Deus responde de formas diferentes a cada postura. Quando alguém se rende, mesmo sem entender, o céu se move com graça. Quando alguém questiona exigindo prova, o céu se move com correção. Não para punir, mas para ensinar. Porque Deus não negocia sua fidelidade. Ele não se explica para ser acreditado. Ele não precisa ser validado pela lógica humana. Ele é Deus e isso basta. Talvez hoje você precise fazer uma escolha simples, mas decisiva. Parar de medir Deus pelas suas experiências passadas. Parar de comparar o seu processo com o dos outros. Parar de achar que porque demorou não vai acontecer. O tempo nunca foi inimigo da promessa. O tempo é ferramenta de maturidade. O que Deus faz rápido demais pode não ser sustentado. O que Deus constrói no tempo certo, permanece. Existe algo muito profundo no fato de Deus cumprir promessas antigas. Ele faz isso para mostrar que não vive refém das estações humanas. O inverno não cancela a semente. A seca não elimina a raiz. A espera não mata a promessa, pelo contrário, fortalece. E quando chega o tempo da manifestação, ela vem com um propósito maior do que aquele que você imaginou no início. Talvez você tenha pedido algo pensando apenas em você, mas Deus estava pensando em gerações. Talvez você orou pensando em alívio imediato, mas Deus estava construindo um testemunho que alcançaria outros. Talvez você achou que era apenas sobre você, mas nunca foi. Deus sempre pensa no todo. Ele sempre vê além do agora. Ele sempre conecta o milagre individual a um propósito coletivo. E quando o céu se move dessa forma, não há dúvida que resista. Pessoas que não acreditaram terão que reconhecer. Vozes que desacreditaram ficarão em silêncio. Não porque você venceu, mas porque Deus se manifestou. E isso não gera orgulho, gera temor. Não gera vaidade, gera gratidão. Porque quando Deus faz, fica claro que não foi força humana, foi graça. Existe um descanso que só quem confia conhece. É o descanso de saber que não precisa provar nada para ninguém. É o descanso de saber que não precisa se justificar. É o descanso de saber que não precisa acelerar processos. É o descanso de saber que Deus sabe exatamente onde você está, o que você sente e do que você precisa. E esse descanso é o oposto da dúvida. Talvez você precise hoje silenciar algumas vozes dentro de você. A voz do medo, a voz da comparação, a voz da ansiedade, a voz da pressa. Essas vozes falam alto, mas não governam o céu. Quem governa o céu é Deus. E Ele já decidiu ser fiel à sua palavra. Nada muda isso. Se você aprender algo com essa mensagem, que seja isso. Duvidar de Deus nunca te protegeu, mas confiar sempre te sustentou. A dúvida gera paralisia. A confiança gera movimento. A dúvida gera silêncio vazio.
A confiança gera expectativa viva. A dúvida faz você olhar para trás. A confiança te mantém olhando para frente, mesmo sem ver. Talvez hoje seja o dia de você dizer internamente, sem espetáculo, sem anúncio, sem promessa exagerada: eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem sinais imediatos, mesmo sem garantias visíveis, porque confiar não é sentir segurança, é decidir descansar no caráter de Deus. E quando essa decisão é tomada, algo muda. Talvez não do lado de fora imediatamente, mas dentro. A ansiedade perde espaço. O medo diminui. A esperança respira novamente. E isso é fé. Fé não é ausência de perguntas. É presença de entrega. O Deus que você serve não esqueceu nenhuma oração. Nem as recentes, nem as antigas, nem aquelas que você mesmo esqueceu. Tudo está diante dele. Tudo está sendo cuidado. Tudo está sendo preparado. No tempo certo, da forma certa, com o propósito certo. Portanto, siga em frente. Não duvide. Não recue. Não negocie a confiança. O mesmo Deus que falou continua velando para cumprir. E quando acontecer, porque vai acontecer, você vai entender que o silêncio, a espera e o processo nunca foram castigo, sempre foram preparação.